Vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor plantou boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Aqui Jesus está falando da igreja, da sua igreja, como realidade e esperança da manifestação do seu reino. A Bíblia sempre vai falar e trabalhar o conceito de igreja de duas formas: a viva e a morta. Sempre houve na Bíblia a comparação, uma igreja que é comparada a uma virgem prudente e a outra que é comparada à virgem louca. Aqui nessa parábola, quando Jesus diz para os discípulos, conta, eles não entendem. De forma que Jesus começa a explicar, a partir do versículo 36, o que significa essa parábola. E ele diz: o que semeia a boa semente é o Filho de Deus. O campo são os homens, o coração dos homens. O joio, o inimigo plantou com aparência de trigo, com aparência de verdade, com aparência espiritual, mas que na realidade é falso. A ceifa é o último dia que todos estaremos no tribunal diante de Deus, onde todos os segredos dos homens serão revelados. Diante dessa parábola, eu quero ressaltar 4 princípios espirituais nela ensinados. O primeiro princípio é que a nossa visão de igreja deve ser sempre realista e nunca triunfalista. Por quê? Porque a igreja nunca vai ter um currículo perfeito. Não vai ser feita de pessoas perfeitas. E quando Jesus diz isso, que ele coloca aqui como trigo e joio, ele está querendo nos dizer que na igreja como organização, a igreja visível, ela é vivida e compartilhada por diversos tipos de pessoas. Os que realmente creem e foram salvos, nasceram de novo, e outros que estão ali apenas para manchar a vida da igreja. Outro princípio que eu encontro é que a igreja é a melhor encarnação do reino de Deus. Quem plantou o trigo no campo foi o próprio Jesus. E ele nos deu a responsabilidade para que o seu reino, nós pudéssemos encarnar o seu reino no nosso viver diário até a sua vinda. Apesar da igreja ter suas falhas, ter os seus erros, mas a igreja, segundo Cristo, é ainda a encarnação, a melhor encarnação desse reino. O terceiro princípio é que a igreja é a melhor revelação de Deus. Ela não só é a melhor encarnação, mas ela é a melhor revelação de Deus. Claro que quando a gente diz isso, quando eu digo isso, eu não quero dizer que a igreja seja perfeita, ou que Deus não haja fora do muro da igreja, ou que Deus não tenha pessoas fora dessa igreja como organização. O Santo Agostinho dizia que Deus tinha alguns que a igreja não tem. Mas mesmo assim, aprove a Deus
na sua infinita misericórdia e paciência. Esperar e crer e confiar a igreja como a melhor encarnação do seu reino e como a melhor revelação do seu reino. O quarto princípio que eu encontro aqui é que não pode ser culpado, Deus não pode ser culpado pela presença do joio no meio da igreja. Porque a própria parábola vai nos dizer isso. Quando os homens dormiam, os servos dormiam, o inimigo veio e plantou joio. E quando cresceu o trigo, cresceu também o joio. E quando os servos perceberam aquilo, correram para o seu senhor e disseram, a boa semente que o Senhor plantou, está no meio dela joio. De onde esse joio vieram? E ele diz, o inimigo foi, enquanto vocês dormiam, e plantou o joio no meio dela. E o que é joio? Joio se refere a todo tipo de pecado, a todo tipo de maldade humana. A mentira, o engano, a falsificação, a hipocrisia. E o trigo? O trigo representa tudo aquilo de bom. O amor, a misericórdia, o perdão, a solidariedade. E como é que os discípulos perguntam a Jesus o que nós vamos fazer para resolver isso? Nós vamos arrancar o joio? Jesus disse para eles, não. Vocês não têm capacidade para isso. Vocês não sabem discernir entre o trigo e o joio. São muito parecidos. Existem os meus anjos que foram separados para fazer este momento. E o momento só chegará no fim de todas as coisas. Aqui, meus amados irmãos, eu aprendo que Jesus está nos dizendo que é nossa tarefa não arrancar. Não é tarefa nossa. Mas é tarefa nossa plantar o trigo, não importando com o joio. Porque aonde tiver maldade, a gente deve plantar bondade. Aonde tiver ódio, a gente possa plantar amor. Aonde há mentira, a gente possa plantar verdade. Aonde existe ódio, a gente possa plantar o amor. Aí sim, nós impediremos, nós diminuiremos o poder do joio, a multiplicação do joio no meio do trigo. Não é verdade? Então Jesus disse, não é problema de vocês arrancar, não é tarefa de vocês, é tarefa de vocês plantar. Então Jesus está dizendo para mim, antes de você julgar alguém, antes de você apontar o dedo para alguém, tenha misericórdia dessa pessoa, ore por ele, interceda por ele. Não seja tão ávido para julgar, mas seja ávido para amar, para perdoar, para ter misericórdia. Chore por eles. Por isso que Jesus deixou esta lição maravilhosa, para que você que é trigo na casa de Deus, possa ser agente dele, a fim de que o joio que nela está, plantado pelo inimigo, não venha a florescer e não venha a se multiplicar. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida e a revelação do Espírito Santo encha profundamente o seu ser, tornando você cada dia mais instrumento de Deus na terra. Amém?